Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver os povos fenícios, medos e persas. Aqui se encontra o mapa com esses povos, né? A localização de cada um deles. Bom, Fenícia é o nome dado à região da costa do mar Mediterrâneo, onde estão atualmente parte da Síria, de Israel e do Líbano, habitada pelos povos gregos e das cadeias de montanhas do Líbano. As terras dessa região eram férteis, de modo que nela se cultivavam cereais, legumes, linhos, árvores frutíferas como oliveiras, videiras e figueiras, e se extraía madeira das florestas para fabricar as embarcações. Cedro. Para que servia essa árvore? Vamos descobrir agora. É uma árvore muito antiga. O cedro é muitas vezes mencionado na Bíblia e é um símbolo de força e eternidade. Era a principal riqueza dos fenícios, que utilizavam a madeira na construção de embarcações. Era também perfumada e utilizada pelos faraós do Egito para mumificar os mortos. Naquele vídeo que eu passei na aula passada, ele fala sobre isso, sobre o cedro, que ele tinha um perfume, né, diferente, e eles usavam para mumificar um faraó, né? Eles davam aquele banho com a erva, né, com as folhas do cedro, para perfumar o faraó. No Líbano, é mais que uma árvore. O cedro é o símbolo do país e foi escolhido como emblema da bandeira libanesa, por representar a força e a imortalidade. Pouco se sabe a respeito da organização política dessas cidades, mas os historiadores afirmam que cada uma era governada por um soberano, indivíduo que detém poder local, apoiado pelas famílias mais poderosas. Dos portos do Mar Mediterrâneo e do Mar Vermelho, os fenícios carregavam seus navios com mercadorias para comercializar com diferentes povos. Eles tinham uma grande variedade de produtos, como cosméticos, medicamentos, especiarias, corantes, tecidos, tapetes, pedras preciosas, ouro, prata, seda, cavalos, ferro, estanho, trigo e alguns alimentos. Eles tinham suas próprias frotas, seu próprio exército, incluindo uma grande quantidade de mercenários. Tornaram-se protetores de todas as cidades-estados fenícias na África. O poderio fenício começou a declinar em 580 anos antes de Cristo, quando a região passou a ser dominada pelos persas. A Fenícia foi dividida em pequenos reinos. A economia fenícia. A principal atividade econômica era o comércio. Parte dos produtos comercializados pelos fenícios provinham de suas oficinas artesanais, que dedicavam à metalurgia, armas de bronze e de ferro, joias de ouro e de prata e estátuas religiosas, a fabricação de vidros coloridos e a produção de tintura de tecido. Merecem destaque os tecidos de púrpura. Nós vamos falar sobre ela lá na frente. Aí, expandindo suas atividades comerciais, os fenícios fundaram diversas colônias, que a princípio serviam de bases mercantis. Encontramos colônias fenícias em lugares como Chipre, Sicília,
Sardenha e sul da Espanha. No norte da África, os fenícios fundaram a importante colônia Cartago. Os fenícios não tiveram um governo centralizado, formando um conjunto de cidades-estados e rivais entre si. Cada cidade tinha um porto e era governada por 2 sufetas, representantes da classe dos mercadores. Os fenícios foram os primeiros a fundar povoamento e mercados no norte da África e na Europa, os quais nem sempre eram colônias. Aqui nós temos um mapa, né, que mostra que são as mercadorias, e aqui onde tem as setinhas são as rotas que eles faziam para levar os escravos, as cerâmicas, os cereais, aqui metalurgia, o vidro. Então essas setinhas mostram toda a rota que eles faziam para entregar as mercadorias. E aqui nós temos os produtos que eram comercializados na época. A origem do alfabeto. Uma curiosidade que nós temos, né? Como é que surgiu o alfabeto? Como é que surgiram as letras? Sendo que há uma diferença muito grande no alfabeto fenício e no nosso. O nosso, nós temos consoantes e vogais. No primeiro alfabeto, que foi o alfabeto fenício, ele não tinha as vogais, ele só tinha as consoantes. Os estudos sobre esses povos baseiam-se principalmente em inscrições e moedas encontradas que datam do primeiro milênio antes de Cristo até o século V. Sabe-se que os fenícios utilizavam o papiro para fazer registros diversos e como meio de comunicação. Porém, somente alguns permaneceram intactos até os dias atuais, preservados no Egito pelas altas temperaturas e pelo clima seco do local. A maior parte das inscrições fenícias foram marcadas em pedra ou cerâmica. Portanto, eles necessitavam de uma escrita mais rápida e eficiente que as escritas hieróglifa e cuneiforme, aquelas que nós vimos na aula passada, lembra? Como eram hábeis comerciantes, os fenícios sabiam fazer contas, medir e pesar as mercadorias que trocavam com outros povos. Portanto, eles precisavam de uma escrita mais rápida e eficiente que as escritas citadas acima. Os fenícios criaram o primeiro alfabeto, que depois foi imitado por outros povos. Assim, em vez de representar ideias por desenhos ou sílabas, eles desenvolveram desenhos que representavam sons da fala, fonemas, né? Foi o começo da escrita como a que conhecemos hoje, letras, desenhos representando sons e composto de apenas 22 letras, todas consoantes. O alfabeto fenício era fácil. O alfabeto fenício era fácil de ser aprendido e reproduzido, tanto que outros povos decidiram adotá-lo e, posteriormente, utilizaram esse sistema de escrita como base para desenvolver seus próprios alfabetos. Os caracteres fenícios serviram para a constituição dos alfabetos aramaico, grego, etrusco, latino e etc. Agora, vamos lá. Vou explicar para vocês o que é a púrpura. Aqui são os alfabetos, quer dizer, são os alfabetos não, é o alfabeto fenício, tá vendo? Que só tem consoantes. Eu vou propor um desafio. Cada um de vocês vai fazer no caderno o nome de vocês, somente, igualzinho como está o alfabeto fenício, somente com as consoantes. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, quando a gente voltar às aulas presenciais,
aí eu vou dar visto no caderno de vocês. Eu quero ver bem bonito o alfabeto fenício, hein? Aqui eu já expliquei, né, sobre os... Deixa eu voltar aqui, ó, para ver. Não. Eu quero pegar... Aqui, achei. É a origem da cor púrpura. Vocês estão vendo a cor? Tanto é que todos os títulos do trabalho eu botei na cor púrpura, que é o roxo, né? O lilás. Olha que lindo. Olha aqui. Muito bonita, né? A cor. O tecido. As meninas que adoram essa cor, né? Com rosa, uma mistura de roxo com rosa, né? Então, essa é a cor púrpura. Vou voltar aqui, ó. Medos e persas. Os medos e persas eram povos indo-europeus que por volta do século X a.C. estabeleceram-se em territórios que hoje formam o Irã. A princípio, os medos estavam organizados em tribos que se fixaram no norte do Planalto para defenderem das constantes invasões assírias. Os persas eram comandados por Ciro II. Lideraram uma revolta contra o rei Medo e conseguiram derrotá-lo. Com a conquista da Babilônia, Ciro II transferiu a capital do império e deu continuidade a uma política administrativa caracterizada por alianças com as elites dos locais e conquistados e pelo respeito à cultura e instituições já existentes. E foi durante esse período que os judeus foram libertados da Babilônia e retornaram a Jerusalém. Bom, aqui no próximo slide, nós temos a cor púrpura, que eu expliquei, né? E aqui nós temos os exercícios da página 37 e 38, tá? Aí vocês, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar ou no e-mail ou no WhatsApp. Só que eu acho mais fácil para vocês o WhatsApp, porque aí eu consigo responder mais rápido do que pelo e-mail, tá? Outra coisa, eu vou passar também um exercício, além desse do livro, um outro exercício que eu vou digitar e vou colocar junto com a aula, tá? Outra coisa, essa aula e esses exercícios que eu vou passar, eles não vão entrar no portfólio do primeiro bimestre. Então, vocês podem ficar tranquilos que a partir da aula de hoje para frente já é o segundo bimestre a avaliação. Espero, né, que até lá a gente já tenha retornado às aulas presenciais. Caso a gente não tenha retornado, isso tudo vai valer para o portfólio do segundo bimestre a partir dessa aula, ok? Então, eu vou repetir. Essa aula de medos, fenícios, medos e persas não entra no portfólio do primeiro bimestre, ok? Beijinho em todos.